Olá a todos, novamente aqui o professor Carlos Eduardo e eu venho trazer as novidades da semana, né, que foi bem agitada, de quinta-feira para cá, né. Eu trago uns vídeos aí depois da minha fala. O primeiro é do Trevo do Bom Sucesso, que eu demonstro para vocês que a Secretaria de Mobilidade, quando ela age ali naquela parte do trevo, é para barrar o trânsito no horário que eu estou passando ali, que eu demonstro que o trânsito está cheio. Eu passei vários dias nesse mês, o trânsito livre ali, mas ele já vinha por vários tempos lotado, porque eles estavam ali todo dia. E quando eles estavam, o trânsito não andava. E eu comecei a reparar o padrão, né, que é o que eu fico de olho. E quando eles estão, eles seguram o trânsito ali na descida da Dutra pro trevo, fora da Expressa, né, para reduzir o fluxo, para demorar. E quando isso acontece, sempre tem uma novidade na minha rua. Sempre tem uma novidade da milícia daqui do Bom Sucesso. E nessa quinta-feira não foi diferente. Me seguraram lá. Quando eu consegui sair, que eu peguei o trajeto da minha casa, vinha os carros segurando no caminho, né? Como eu já demonstrei em outros vídeos. E quando eu chego ali na rua da minha casa, tá um carro da PM aí para trazer segurança, né? No bairro, na porta ali do Lemos Bombeados, né? Aquela empresa que eu já falei para vocês que jogou o caminhão para cima de mim, que quando eu saía na madrugada para levar a cachorrinha para fazer as necessidades, eles sempre estavam por ali, sempre aparecia um carro deles, 5 da manhã, 4 e meia da manhã. Agora não aparece mais, agora eles já não tem mais esses horários alternativos, né? Porque eu não estou mais saindo na madrugada. É como quando eu saía assim, eram esses caras da Lemos, era o vizinho aqui, o rapaz que eu apelidei de Gigolô, e o casalzinho lá do Onix Vermelho. Exatamente no mesmo horário que eu saí, não importa se era 5h30, 5h35, 5h40, 5h25. Os dias que eu fui levar minha sogra para fazer quimioterapia, que eu tinha que sair 4h30 da manhã, lá estavam eles. Sempre tinha alguém, né? É uma empresa que trabalha pelo jeito 24 horas por dia e esses vizinhos também, né? Sem remuneração, sem interesse nenhum. Isso foi na quinta-feira, aí é o primeiro vídeo lá. Depois tem o vídeo do dia 21, quando o vizinho Stalker, ele chega junto comigo, né? E faz questão de passar na frente da minha garagem, na frente do meu carro, assim que eu coloco o carro para dentro da garagem, mais uma vez. Isso que tem acontecido há anos, que eu estou demonstrando dia a dia, e assim vai ser incansável, porque enquanto eles continuarem fazendo esse crime de Stalker, porque é crime, né? Eu vou estar demonstrando para provar o que eu estou dizendo, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. E aí não vai ter promotor, não vai ter quem possa dizer que são ilações, né? Porque as imagens estão aí para não negar. E eu não marco horário que ninguém chega em casa. Eu chego exatamente no horário que eu saio do meu trabalho, e isso o Google Maps ou qualquer pessoa que esteja me seguindo, como esses milicianos, essa quadrilha vive me seguindo, pode dizer. Eu saio do trabalho direto para casa. Então o horário que eu chego aqui é o horário que eu tenho que chegar. Gostaria de chegar mais cedo, mas eles não deixam, né? E no sábado, quando eu fui levar minha cachorrinha também para fazer as necessidades, o haitiano que tem feito esses crimes a serviço dessa seita, ele estava ali com o carro ligado, e quando eu abro o portão para sair, ele sai com o carro para que eu veja. É a coisa de ser ostensivo, né? E eu fui levar a cachorrinha, aí chegam os cúmplices deles ali no salão da seita, em frente à minha casa, né? Duas mulheres ali que são cúmplices dessa seita também com ele. E eu tô ali levando a cachorrinha, fazendo o que eu tenho que fazer, não dando atenção a essas pessoas, porque o que eles querem é provocar, querem é que eu perca as estribeiras, né? E aí ele volta com o carro e encosta exatamente no lugar que eu tô ali para a provocação. As imagens não vão demonstrar, né, o que ele faz, o barulho, a questão toda. E eu sigo minha vida ali, mas ele encosta bem do meu lado, dá para ver no vídeo, é bem nítido, né? E quando eu tô voltando para casa, que a cachorrinha quis ir para outra calçada para cheirar o muro ali, chega uma das outra cúmplice também no carro branco,
e bem de frente para mim ali, coloca bem em frente da minha casa, que é a questão da provocação, fica olhando para mim, vocês vão ver que eu olho para dentro do carro, né? E ela tá me encarando ali, que é esperando que eu tenha uma reação, né? E eu sigo a vida, eu vou seguindo. Aí sai o zelador da Metal Cores ali, que essa empresa também é cúmplice desses casos, eles criam diversas situações, já criaram durante os anos que eu tô morando aqui nesse bairro, né? Sai ali na porta e fica com o celular me olhando ali, fica ali como quem não quer nada, né? E a gente vai seguindo. Mas eu tô documentando aí para que eu possa comprovar as coisas que eu tô dizendo. Esse cidadão é o mesmo que mandava a filha vir aqui fazer provocação na frente de casa, com outras crianças ali da rua de trás, mesmo da minha rua. Eles moram a uma distância considerável da minha casa, mas só vinha jogar bola aqui na frente de casa, empinar pipa para prender nos fios, tocar a campainha aqui, como eu tenho gravado, mas eu não vou colocar essas imagens porque são crianças e eles só são mandados, né, por gente perversa, por gente ruim. Criança não tem crime, né? E a gente tem que compreender isso. Infelizmente, eles não têm culpa de ter os pais que têm. No sábado, quando eu fui utilizar o meu serviço da HBO, que é pago na internet, no provedor que eu tenho, que é a Amigo, que fique bem claro, porque quando essa Amigo ainda era Veloz, eu já tive esse serviço e tinha um bandido que trabalhava com eles, de nome Emerson, que seguia o meu carro, estava sempre no meu caminho na hora que eu ia trabalhar. Isso eu trabalhava ainda na cidade de Suzano, e que causou diversos problemas aqui, desconectavam a internet, deixavam dias sem internet, causavam o caos. Para eu cancelar o serviço na época, eu fiquei horas no telefone, fiquei mais de 1 hora no telefone, e eles continuaram cobrando, continuaram fazendo inferno. Quando eu ativei agora o serviço da HBO, eu fiquei quase 1 semana sem o serviço, porque eles não mandavam link para eu ativar, não mandavam o código, né? E eu fiz uma reclamação no Reclame Aqui, que tá aí no vídeo também, e eles responderam, e quando eles responderam, eles já tinham ativado, aí eu já tinha conseguido fazer a ativação, porque simplesmente era eles mandarem o código, que eles não mandavam. E aí sábado, amanheceu o dia, eu sem o meu serviço. E aí eu pedi informações, falei que ia ser atendido, eles ficaram mais de 1 hora para poder me responder, e dentro desse período também ativaram, e aí foi muito rápido, porque foi uma coisa de má fé, foi uma coisa feita propositadamente, até porque não tinha por que desativar o serviço. Quando houve esse problema, eles falaram que não iam me cobrar o mês e me mandaram 2 faturas, uma de 109, que era o valor da mensalidade, e outra de 139, que eu ignorei, porque eles mesmos tinham falado que não ia cobrar e depois mandaram a fatura. Então eu paguei a fatura do mês e eles desativaram o serviço mesmo assim. Mas aí eu liguei, eu insisti e consegui reativar. Mas essas coisas são feitas para causar o cansaço, para mostrar que essa milícia está no poder e que age em toda a minha vida, que age com as minhas coisas, né? E eu consegui ativar o serviço. Depois eu fui ver o carro, fui comprar água. Quando eu fui comprar água, eu percebi que as alças do porta-malas estavam quebradas. Uma já estava quebrada, eles já tinham quebrado antes, e aí quebraram a outra também. E eu mostro aí no vídeo, documento. É uma alça que não tem como quebrar, porque ela só segura uma pequena tampa que não tem peso nenhum, e eu não coloco peso em cima dessa tampa. Aí alguém pode dizer, mas seu carro tem 13 anos de uso. Sim, mas nos 13 anos nunca quebrou. E agora quebrar as duas de uma vez? Não é muito engraçado? Todo carro meu começa a quebrar tudo, começa a quebrar maçaneta, quebrar controle do portão, começa a quebrar aqueles espaços do ar-condicionado, porque eles entram no carro. Quando eu estou no trabalho, mesmo aqui na garagem, a minha grande suspeita é que eles conseguem entrar, porque infelizmente os bandidos da Heloísa e do Petrônio, eles ficaram com várias chaves aqui de casa e eu troquei algumas, mas assim, mesmo as pessoas que vinham fazer serviço, elas vinham e recebiam a orientação desses vagabundos, desses criminosos, e eu não sei se passaram cópias para eles, e eles podem ter acesso aqui, infelizmente. A eletricidade daqui age de uma forma muito estranha, então pode ser desativada a câmera em algum momento. As câmeras estão muito esquisitas, elas estão com
com um comportamento que é muito estranho, de repente elas ficam ruins quando muda a temperatura, e aí eu não posso acusar, eu tenho que ver se o problema é no sistema mesmo, o que eu duvido, o que eu acho muito difícil, mas ou que tem alguma manipulação, porque houve alguns dias que eu vim aqui, quando eu chegava em casa eu punha o pé dentro de casa, a EDP desligava a luz, depois ligava. Houve épocas que a Sabesp cortava a água toda noite aqui na minha casa. Então são questões aí que essa milícia, como eles têm estrutura dentro da administração da cidade, eu tenho que ficar sofrendo e denunciando, né? Vou passar por esses problemas, sei que vou, porque são bandidos e eles têm poder administrativo sobre a coisa pública. Eu não posso mudar isso, não adianta eu ir na delegacia e reclamar, porque lá também tem gente deles. Eu já tentei e já não deu sucesso. O que eu posso fazer é denunciar, né? Continuar denunciando e assumir aqui a responsabilidade do que eu venho falando. E é importante falar que nos carros anteriores que eu tive, eles quebravam o macaco. O último carro que eu tive, eu vendi com o macaco partido no meio. Como que um macaco ia partir? Vocês imaginam? Quando a gente compra, qualquer pessoa que compra um carro sabe que você olha esses equipamentos e eles estão inteiros, ninguém vai vender com isso arrebentado. E eu tive que repassar com o macaco arrebentado, porque eles quebraram o macaco, eles quebram aquele pino que segura o estepe. Eu tinha um carro zero, Kwid, e eles arrebentaram aquela parte toda. Eles furavam o pneu do carro e quando eu ia para trocar, quando eu ia fazer uma coisa assim, o macaco estava quebrado, o estepe estava vazio, eles esvaziavam o ar do estepe, né, que era para me deixar na mão mesmo. Quando eu trabalhava à noite, uma vez eu passei um apuro danado, um rapaz que passou, que eu nem sei se faz parte dessa gangue, o que foi, eu dei o pneu na mão dele para ele mandar arrumar, porque eu não tinha como sair do lugar, que eu estava com o carro parado. Eu tinha mandado na borracharia, voltei para dentro da escola para dar aula, isso em Guarulhos, e cortaram o pneu. Quando eu saí com o carro, o pneu estourou de novo. Então, é uma quadrilha de bandidos mesmo, e eles agem sem se importar com as consequências, porque o que eles querem é amedrontar. Essa questão da viatura da polícia na porta da casa aí, encostada aqui na esquina, né? Eu imagino que não tenha nenhum boletim de ocorrência, que não tenha acontecido nenhum crime aqui na rua. É um bairro que, fora ter esses bandidos, infelizmente, mas é um bairro muito tranquilo, até porque bandido não quer bandidagem perto deles para não chamar a polícia do bem, né? Os policiais verdadeiros. Na porta de umas pessoas dessas, eu imagino que a polícia não deveria estar batendo papo, deveria estar prendendo eles, né? Se está batendo papo é muito estranho, é muito esquisito. Aí, hoje, que é domingo, eu fui buscar pão, né, na padaria que eu vou sempre de domingo, porque a que tem aqui próxima que eu costumo ir está fechada. E mais uma vez esse pessoal dessa seita estava lá. Antigamente eles nunca iam nessa padaria, até eu começar a ir ali sempre. Se você for em qualquer outro comércio às 8 da manhã aqui, você não vai achar nenhuma pessoa dessa seita na porta de comércio nenhum, mas ali eles vão estar sempre no domingo, que é quando eu vou, mas todo domingo que eu for eu vou documentar, eu vou mostrar também, porque se é direito deles stalkearem e a polícia não fazer nada, né, é meu direito demonstrar o que está acontecendo. E quando eu voltei da padaria, o haitiano estava escondido dentro do carro. Não dá para ver nas imagens que eu estou chegando de carro, mas dá para ver que o carro dele está no outro lado da esquina, vocês vão poder observar. Eu via ele de dentro do carro, mas eu sei que a câmera não consegue detectar. E quando eu saí com a cachorrinha, eu demorei ainda muitos minutos para descer, e ele estava lá dentro do carro, parado, esperando, na provocação. Como vocês podem ver no vídeo, que não está fazendo nada, está ali parado, e ficou vários minutos até eu voltar para casa. E eu não fiquei observando que hora ele saiu, porque a vida dos outros não me interessa. Eu não tenho que stalkear ninguém, eu estou sendo stalkeado, né? Mas a luta continua. Essa seita, ela tem trabalhado em favor desses políticos bandidos, e é engraçado porque ela diz que os seguidores dela não podem seguir política, não podem fazer nada envolvido com a política, que o reino deles é de outro lugar. Não sei qual lugar é esse, né? Mas desde que aqui eu estou, eles estão trabalhando junto com esses políticos bandidos para tentar fazer da minha vida um inferno. Foi o que o policial corrupto que esteve na minha porta falou, e ele que estava com vários joguinhos de loteria, que esse vizinho bandido, stalker,
que trabalhava com isso, e um policial, se é que ele é policial, porque é suposto que é, pois ele disse que fazia parte da corporação há 30 anos e morava aqui no bairro há 30 anos. É importante falar que esse cara foi o mesmo que me fechou lá no Jardim Continental, que fica do outro lado de Guarulhos. Ele me fechou, me provocou, me xingou, de tudo quanto foi palavrão, tentando me provocar para eu sair. Lógico, ele é um policial, se ele me dá um tiro ali, o que foi? Né? Foi simplesmente um cidadão que foi para uma briga de trânsito e morreu. Ele teve que reagir em legítima defesa e me matou. Só que eu não caí na corda dele. Quando eu fui sair com o carro, veio outro carro velho por trás, zuncando na avenida ali da Continental, e quase na Paulo Facchini, quase acaba com o meu carro. Eu tive que tirar muito rápido e jogar para fora da pista, porque eles agem como quadrilha mesmo, como bandidos. E eu tô fazendo todo esse arranjo do que veio na semana, porque essa semana vai ter mais novidade com certeza, e a gente vai passando, né? Tanto para os amigos aí, para as pessoas que estão passando por sofrimento, poderem saber o que é possível se fazer contra um servidor público honesto, contra uma pessoa que quer viver sua vida e não quer se vender a político sujo nenhum, nem de esquerda nem de direita, como para os bandidos que estão assistindo esse vídeo também, que estão acompanhando minhas denúncias, e saber que vocês têm um inimigo que não vai parar, que não vai desistir, que não vai se calar diante do medo. E quanto mais eles fizerem, mais eu vou estar aqui pronto para denunciar. Não é ameaça no trabalho, não é ameaça na vizinhança que vai me fazer parar. E eles cada vez mais estão escorregando, cada vez mais eles estão dando as dicas do que estão fazendo, e mais cedo ou mais tarde a justiça vai alcançar esses bandidos. Eu desejo a todos uma semana de muita saúde, de muita paz. Aos meus inimigos eu quero saúde, porque eu quero vê-los pagando pelo que eles estão fazendo. Não desejo a morte não, porque isso é um castigo muito pouco, muito leve. Todos nós vamos passar por isso, então eles precisam pagar em vida. E desejo dar um grande abraço àqueles que torcem por mim. Ainda que sejam poucos, mas são valorosos. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.
controlar. Como eu falei, quando tem um marronzinho aqui no trevo é para segurar o trânsito, não é para liberar. Mais uma vez eu estou provando aí o que eu digo.
Estou aqui mostrando, ó, que foi quebrado as duas alças da tampa do porta-mala do carro. Uma delas tá aqui. Eles quebram essas coisas que eles sabem que a gente não está avistando o tempo todo. Esse pino aqui do pneu sempre está solto. Quando eu vou ver, o pneu está solto, está largado aqui no porta-mala. No Kwid, que era 0, eles quebraram essa peça. Nesse último Ford Ka que eu tive, eles quebraram essa peça e quebraram o macaco. Então imagina, eles começaram a furar meu pneu quase toda semana. Então quando eu ia usar, se eu não estivesse perto de uma borracharia, se eu fosse usar o macaco, quando eu fosse ver, ele estava quebrado. Porque é coisa que a gente não vistoria todo dia. Isso tem sido sempre feito nos meus carros. Eles vão destruindo ali atrás. Quando eu comprei, eu pedi para minha esposa filmar e tava tudo inteiro aqui, ó. Novamente estamos aí e cá estão o povo dessa seita. Eu cheguei da padaria agora e ali dentro do carro tá o haitiano bandido que me segue. Eu vi que ele tá dentro do carro ali desde a hora que eu cheguei e tá parado ali. A pura provocação, como vocês viram ontem, ele tava também ele saiu quando eu saí com a cachorra. E quando eu estava exatamente naquele lugar ali, ele chegou e encostou no carro. Então a provocação deles é para que eu perca as estribeiras, para que eu vá para cima. Aí vão os parças, assim. Essa coisa de vizinhança solidária, aqui ela funciona como uma milícia para esses bandidos que estão aí atuando. Eu vou chegar próximo do carro para que vocês vejam que tem alguém lá dentro, e desde a hora que eu cheguei da compra do pão. Como vocês podem ver, tem uma pessoa ocupando o carro e aí parada, que é a provocação que essa seita faz constantemente. Eles pagam essas pessoas para provocarem, para causar o caos.